Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Estamos estudando os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. No domingo passado, conversamos a respeito do orgulho e da inveja. Hoje pela manhã, falaremos a respeito da ira. Os 7 pecados capitais. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos a tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te, dá-nos o entendimento da tua vontade. Ajuda-nos a compreender o que tu queres, o que tu estás a dizer a cada um de nós. Na vida complexa que temos, nos conflitos que vivemos, ajuda-nos a encontrar o discernimento da tua vontade. E acima de tudo, ó Pai, ajuda-nos a obedecer o teu querer. Fala conosco, age em nós nesta manhã, mexe em os nossos corações, nossas consciências, dá-nos o entendimento da Tua palavra e dá-nos o amor e o compromisso com a Tua vontade. Para a glória do Teu santo nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nunca procurem vingar-se. Nunca procurem vingar-se. A ira é este sentimento que nos empurra à vingança. É este arrebatamento do juízo que nos impele a fazermos justiça com as nossas próprias mãos, à luz dos nossos próprios critérios, motivados pelas nossas próprias razões. A ira é uma resposta indignada, e poderíamos até dizer violenta, contra um ato, uma circunstância, uma situação de injustiça. A ira é uma resposta indignada e até mesmo violenta contra a injustiça. E, portanto, na direção do injusto. Isso é ira. Mas por que é um pecado capital? Porque, a princípio, a ira seria algo legítimo. Pois quando a injustiça se manifesta, São Crisóstomo disse que a indignação é necessária.
Quem não se ira quando a ira é necessária, peca. Então, a Bíblia vai falar da ira de Deus. Romanos capítulo 1, verso 17, vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça praticada entre os homens. Paulo é um teólogo neotestamentário a respeito da ira de Deus. Em Efésios capítulo 5, o verso 6, ele deixa claro que a ira de Deus é derramada sobre aqueles que vivem na desobediência. Colossenses capítulo 3, o verso 6, ele fala que Deus derrama sua ira contra aquele que comete o pecado. É a ira de Deus, a resposta de Deus à injustiça. A ação de Deus contra a injustiça e, portanto, na direção do injusto, porque a injustiça não existe a menos que alguém esteja praticando o ato injusto. A injustiça não existe em si mesma. Assim como o mal não existe em si mesmo. O que existe é o malvado. O que existe é o injusto. Então a ira é essa resposta. E Deus é um Deus irado. Deus é um Deus que se ira, que responde de maneira violenta contra a injustiça. Provavelmente, o exemplo mais nítido de uma ação irada de Deus seja a ação de Jesus purificando o templo. Quando ele diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E Jesus entra no templo e vira as mesas daqueles que praticavam o comércio em nome de Deus e em nome da religião, e expulsa do templo a chicotadas os ladrões, aqueles que haviam profanado a sacralidade da casa do seu pai. É uma ação violenta, é uma ação contundente, é uma ação onde Jesus deixa explícita a sua absoluta indignação contra aquilo que vê, contra o quadro que está diante dele. Jesus age indignado e age violenta e intensamente. Ele age com ira. E esta ação irada de Jesus é uma expressão visível, clara, inequívoca, deste coração de Deus o Pai, que também se ira e manifesta a sua ira contra toda a impiedade e injustiça praticadas entre os homens. Mas então por que pecado? Insisto. Se bem compreendi o espírito do Evangelho, eu penso que esta ação indignada, contundente, violenta contra a injustiça, somente é justificada quando a injustiça não foi praticada contra mim. Repito, se entendi bem o espírito do Evangelho, a minha ação violenta e contundente, isto é, irada, contra uma injustiça só é legítima quando a vítima é outra pessoa e não eu. Repito,
Quando você é vítima da injustiça, a ira não é a resposta que você, como cristão, deve dar. Jamais e nunca. Nunca a resposta violenta, contundente. É legítima quando você age em defesa própria. Nunca. Eu repito. Se o injustiçado é você, a ira não cabe como motivação para a resposta. Quando o injustiçado é você, a Bíblia Sagrada diz que você deve virar a outra face. Quando o injustiçado é você, a Bíblia Sagrada diz que você deve pagar o mal que lhe fizeram com o bem. Então a ira é uma resposta à injustiça, desde que o injustiçado não seja eu. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer para nós: nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. E era-me difícil compreender Tiago, capítulo 1, os versos 19 e 20, quando a palavra de Deus dizia: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Paulo apóstolo está dizendo: a ninguém retribuam mal por mal. Retribuam mal com bem, para que não sejam vencidos pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu me pergunto, por que não devemos responder com ira quando o injustiçado ou os injustiçados somos nós? Eu penso que basicamente por uma razão simples, é porque quando sofremos a injustiça, nós reagimos passionalmente, arrebatados do senso de justiça. A ira cega. Quando nós somos os injustiçados, a nossa resposta não é lúcida. Por quê? Porque a raiva que cresce dentro da gente é aquela raiva que nos avisa que a nossa vontade foi contrariada. A raiva é uma emoção. E ninguém é culpado por emocionar-se. Ninguém é culpado por emocionar-se. Na verdade, a capacidade de emocionar-se é um sintoma de saúde. Quando alguém pratica uma injustiça contra mim e o meu sangue ferve, é sinal de que estou saudável. É sinal de que reconheço minha dignidade. É sinal de que tenho um senso de justiça. E esse sangue ferve. Isso é bom. Por isso é que Paulo, apóstolo, em Efésios capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. O que ele está dizendo é que esse sangue ferve, e quando ferve a gente segura. Não despeja o sangue quente em cima dos outros, segura. E esse ferver do sangue é saudável. O que não é saudável é derramá-lo. Porque quando o sangue ferve e enche a minha cabeça, os estudiosos hoje estão usando uma expressão muito interessante, uma inundação emocional. O sujeito foi inundado por uma emoção, aquela emoção tomou conta. Aí a gente diz assim, o fulano perdeu a cabeça, perdeu o juízo,
perdeu o bom senso, perdeu a lucidez, perdeu a noção da realidade. O sangue ferveu e ele não segurou. O sangue subiu a cabeça e inundou. É este arrebatamento irado, essa é a ira que é pecaminosa. É esse sangue que ferveu e tomou conta da razão. Inundou, o sangue quente que inundou o cérebro. O sujeito perdeu a cabeça e agiu com a cabeça perdida. Agiu com sangue inundando a sua razão. É essa ira que é pecaminosa. Porque a indignação é saudável. Nós devemos nos indignar diante do ilícito, do injusto. E quando o ilícito e o injusto foi praticado contra nós, a nossa grande tendência, por causa do nosso orgulho, é darmos uma resposta violentíssima, exagerada. E a ira é pecaminosa porque esta ira é uma expressão de orgulho. É uma expressão de um ego que não admite ser contrariado. A ira é uma afirmação absoluta e violenta do ego. Eu não admito ser tratado dessa maneira, então eu reajo violentamente. O meu ego não pode ser tratado assim. Isso é orgulho. Por que é que somos passivos quando a injustiça é praticada contra os outros? E ficamos irados quando a injustiça é praticada contra nós? É porque o nosso ego mimado não pode ser contrariado. Então a ira é essa resposta. A ira é pecaminosa porque ela é uma recusa do amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, o célebre hino ao amor, ele diz que o amor não se ira facilmente. O amor não se ira facilmente. Porque o ego de quem ama é pequeno, é difícil você encontrar o ego de quem ama para ferir o ego de quem ama. Muito difícil. Na verdade, diríamos que quem ama não tem ego. Tem eu. Tem identidade, mas não tem ego, que é o eu que ama a si mesmo. Doentiamente, apaixonadamente, e que não permite, não admite ser contrariado. Esse eu absoluto é o que eu chamo de ego. Ego é o eu doente, é esse ego. É o ego que vai gerar em nós o egoísmo. É o egocentrismo. É essa a ideia. E a ira, ela é contra o amor. A ira é a vitória do ódio. A ira é a recusa do perdão. Porque quando o sangue sobe fervente, antes de inundar-me para que eu reaja violentamente, eu despejo sobre este sangue fervente o amor e o perdão. E o sangue desce. E a minha ação não é irada, é amorosa. Não é a ação de quem perdeu a cabeça, é a ação de quem tem pleno juízo. Plena lucidez, porque o amor é lúcido. Esse ditado que fala que o amor é cego, não é verdade. A paixão é cega. O amor é lúcido. A ira nos transforma em juízes ou em carrascos e nos tira da condição de irmãos. Quando eu sou inundado pelo meu sangue quente, a realidade fica distorcida, eu perco a capacidade de julgar, eu perdi a lucidez, os fatos ficam distorcidos, as palavras ficam distorcidas.
É muito comum numa discussão que alguém diga, não foi isso que eu disse. Foi sim. Por quê? Porque quem está inundado de sangue quente não ouve direito. Não ouve direito. Ouve, mas não ouve. Porque enquanto o outro fala, está apenas arrazoando consigo mesmo para defender as suas próprias razões e conveniências. A lucidez, quando vai embora, porque o sangue tomou conta, o sangue quente tomou conta, a gente começa a ler os fatos de maneira distorcida. Porque o nosso ego, o nosso eguinho, foi ferido, magoadinho. Não pode. Então eu não enxergo direito. Eu distorço a realidade para que a realidade me seja conveniente. E tomado por esse sangue quente, por esta ira que é pecaminosa, eu deixo de ser seu irmão e passo a ser o seu juiz. E pior, quando eu ajo violentamente contra você, por esta ira, eu já não sou nem mais o seu juiz, eu sou o carrasco que executa a sentença. Por isso é pecado. Quando nós somos os afetados pela injustiça, não devemos reagir com este sangue quente, com essa indignação. Por quê? Porque quando nós somos os afetados pela injustiça, nós perdemos o juízo. E a nossa resposta não será uma resposta justa. Por isso, o que a ira faz? Bom, a ira faz com que nós cometamos loucuras. É o famoso perder a cabeça mesmo. O direito tem a figura do ato praticado sob violenta emoção. Bíblica e teologicamente, é um ato no contexto e no momento da ira, que juridicamente é um atenuante, mas teologicamente é a assinatura da bestialidade. Você é tão boçal que a ira tomou conta de você e você matou. Interessante que na figura jurídica isso atenua. Mas na Bíblia Sagrada isso é a condenação absoluta. Você não devia ter sido ou se deixar levar por esse ímpeto de violência que cresceu dentro de você. Não podia. Provérbios, capítulo 19, verso 11. O homem prudente é lento à cólera e se honra em ignorar uma ofensa. Ou, outra tradução melhor, o homem sábio tem paciência e sua glória é ignorar ofensas. Veja como as traduções se completam. O homem sábio tem paciência. O que quer dizer isso? É lento à cólera. É lento à ira, à fúria. Difícil que o homem sábio fique irado, essa ira de sangue quente inundando e fazendo perder o juízo e a razão e a cabeça. E a glória do homem sábio está em ignorar ofensas. A ira multiplica a injustiça, pois quem responde irado exagera na dose. Por exemplo, caso típico, a mulher cometeu adultério, o homem, tomado por violenta emoção, foi lá e matou a mulher. Ora, um adultério contra um assassinato, entende? A ira multiplica a injustiça. Foi injusto o primeiro ato, foi injusto também o segundo ato. E assim a injustiça se perpetua. A ira constrói inimizades, promove
o rompimento das relações, inviabiliza relacionamentos. A ira despersonaliza o irado. Aos poucos vai se tornando uma pessoa amarga, tomada pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, pelo desejo de vingança. A ira incapacita a construir relações de longo prazo, porque não há relação de longo prazo quando não existe a capacidade do perdão. Se toda vez que você chegar no momento em que tiver que perdoar, você não conseguir perdoar, tudo que você vai conseguir colecionar na sua vida é inimizade e relacionamentos inviabilizados. Por quê? Porque todo relacionamento humano chega ao seu ponto de perdão. Todo relacionamento humano chega ao seu ponto de perdão. O que é o ponto de perdão? É o ponto quando alguém contrai para conosco uma dívida impagável. Uma dívida impagável só tem duas possibilidades para a sua solução. A primeira, o perdão. A segunda, a inviabilidade da relação. Por quê? Porque a dívida não vai ser paga. É impagável. Então, ou a gente rompe, ou a gente se perdoa. Mas a ira, essa resposta violenta, porque eu fui objeto de injustiça, perpetua a injustiça, inviabiliza relações e me incapacita para os relacionamentos afetivos de longo prazo. Quais são os filhos da ira? Brigas, contendas. Desculpa a minha expressão, é quebra-pau. Provérbios 30, 33. A figura do sábio bíblico. Você aperta o leite da manteiga. Aperta o nariz, sai sangue. Aperta a ira, dá pau. Provérbios 30, 33. E olhe que tem gente que é especialista em apertar a ira. Sabe o que é apertar a ira? É o famoso que a gente usa, puxar o elástico. Quando começa, um diz assim, não me provoca, não faça isso, é melhor você parar. Esse é o sábio, né? Que ele é lento à cólera. Ele está lendo jornal, ele fala, para, não faz assim, eu não quero brigar, eu não quero discutir. Mas tem o especialista, a especialista em puxar elástico. Resultado, quando dá pau, o que acontece quando tem um quebra-pau? Acaba com todo mundo machucado. Provérbios capítulo 27, versículo 4. A ira é destruidora. Provérbios 27, 4. A ira é destruidora. A ira é destruidora. E destrói quem? O outro. Claro, destrói o outro. Agora, sabe você que quando você bate em alguém, machuca também a sua mão, né? Bater dói também. Bater dói. Essa brutalidade da luta de boxe, por exemplo, é interessante porque ao final de uma luta, um lutador está cansado não apenas porque apanhou muito, mas está cansado também porque bateu muito. Bater é extenuante. Bater danifica também. Bater estraga, não apenas o outro, mas estraga aquele que também bate. Resultado da ira: briga, gente machucada e desejo de vingança pairando no ar. Por quê? Quem bate esquece, quem apanha não. Não é o ditado popular? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. É o famoso, vai ter volta. Vai ter volta. É aquele sentimento de vingança sendo cozido. A vingança é um prato que se come frio. A ira resulta também em assassinato. Ou a versão civilizada do assassinato.
o desprezo. Você para mim é nada. Você para mim é ninguém. Ou o que vem de baixo não me atinge. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que vem de baixo não me atinge. Finalmente eu encontrei uma explicação que faz sentido para aquela palavra de Jesus no Sermão do Monte sobre chamar o irmão de raca. O que é raca? Jesus fala no Sermão do Monte, todo que chamar o seu irmão de raca. Raca, o que é raca? Você coloca um asterisco e no rodapé você coloca aqueles raio, tal, aquelas coisinhas. Raca deve ser algum impropério assim, mas eu encontrei uma explicação interessante. Um estudioso disse que raca é uma expressão do aramaico, que é o som produzido pela garganta coletando a saliva para cuspir. É raca. É quando você chama o seu irmão de raca, você coleta o seu irmão na garganta e cospe. É isso. Desprezo. Cuspi você de mim. Cuspi você da minha vida. Você para mim é nada. Ou pior do que nada. Qual é a resposta cristã à ira? A resposta cristã à ira é a mansidão e o espírito pacificador. Os Guinness, que é um teólogo inglês nascido na China, é possível isso, o sujeito é inglês, mas nasceu na China. Ele é filho de missionários ingleses, que estavam na China à época em que ele nasceu. Então ele é um chinês inglês, um inglês chinês. Mas foi criado na Inglaterra, radicou-se nos Estados Unidos. E o Os Guinness, ele diz que os 7 pecados capitais têm como resposta as bem-aventuranças. Para o orgulho e a inveja eu não concordei muito não. Mas para a ira eu concordei sim, porque ele diz, o Os Guinness, que a resposta cristã à ira é a mansidão e o espírito pacificador. Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacificadores. E falar de mansidão e de espírito pacificador implica necessariamente falar em perdão, amor aos inimigos e promoção da justiça pelo caminho da paz e da resposta não violenta. Jesus está sempre certo. A história está repleta de ossos esquebradiços, de nações que se recusaram a ouvi-lo. Que nós, do século 20, possamos ouvir e seguir essas palavras, antes que seja tarde demais. Que possamos solenemente perceber que nunca seremos filhos verdadeiros do nosso Pai Celestial, até que amemos nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem. O mundo carece de gente bonita, de gente nobre, de gente elegante. O mundo carece de cristãos. Eu espero ser contado entre os cristãos. Eu espero ser capaz e estar sendo capaz de não retribuir o mal com o mal. Não tomar em minhas mãos a vingança pela injustiça cometida contra mim. Eu espero ser capaz de responder com amor, pagar o mal com o bem, para me tornar filho do meu Pai Celestial. Eu espero ser capaz de exercitar a mansidão, ser um pacificador, antes que seja tarde demais. Que o Senhor nosso Deus faça de nós, de fato,
este sinal histórico do seu reino. E sejamos capazes de manifestar todo tempo e em todo lugar a sua bondade e o seu jeito de amar. Amém.